é poderoso para nos salvar e dar ao direito de podermos estar aqui na tarde desse dia, por mais uns minutinhos. Daqui a pouco nós estamos terminando esse trabalho a qual de evangelização nessa praça de Benfica. Nós sabemos, amado ouvinte da palavra de Deus, que Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos estão destituídos da glória de Deus, separados, sendo, pois, justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Na verdade, o Senhor tem nos resgatado da nossa vã maneira de viver, para que Ele possa completar esta obra, para nos resgatar, tirar nós do pecado, a qual todos os dias, todo momento, toda hora, todo instante nós estamos pecando. O homem que diz que não peca já é mentiroso. A Bíblia diz que todo homem é mentiroso. Aquele que diz que não tem pecado está pecando mais ainda, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas nós sabemos que muitos se julgam justo, a qual a parábola dos fariseus e dos publicanos. Tinha o publicano e tinha o fariseu. O publicano é aquele que realmente sempre estava cobrando imposto. Os fariseus então criticavam a respeito desses homens, que disse assim também esta parábola, um que confiava em si mesmo, crendo que era justo, e desprezavam os outros. Ninguém pode desprezar o outro, que ninguém realmente é justo. A única coisa que pode fazer nós prepararmos para nos justificar é Cristo, que nos justifica e nos dá o direito de podermos estar aqui nessa tarde desse dia para te dizer que realmente Ele está te vendo, te contemplando e te falando nesta tarde desse dia. Ninguém é justo. E um certo homem se julgava muito justo. Disse assim: 2 homens subiram ao templo. A hora, um era fariseu e outro era publicano. E o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira, dizendo: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como estes publicanos. Este homem realmente, quando orava, ele orava a Deus justificando que era justo, que fazia tudo que Deus realmente tinha mandado ele fazer. Eles se achavam justo demais, e sendo realmente, e acusando aqueles que eram adúlteros, aqueles que realmente eram roubadores, porque o publicano era um cobrador de imposto, e muitas vezes eles era cobrador de impostos, e muitos consideravam que ele estava roubando da nação. Mas ele então, comparando, orando a Deus e falando com Deus que era justo, e realmente ele falou a respeito do publicano, porque era um homem que sempre estava cobrando um e outro, e disse
ainda, e jejuava 2 vezes por semana, e dava o dízimo, a parte que pertencia a Deus, e todo quanto possuía. E ele continuou falando: o publicano, porém, estando em pé, e logo, e longe ainda, nem querendo ainda levantar os seus olhos, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E disse, na verdade, que esses 2 homens, um julgava-se justo demais, que estava andando diretamente com Deus, mas desprezavam aqueles que estavam realmente no erro. Mas aquele que estava errado começou a orar, pedindo misericórdia, porque a misericórdia do Senhor, por causa da misericórdia do Senhor, que nós não somos consumidos. E disse a palavra de Deus, digo-vos que este que descia foi justificado. Ele voltando para casa, quando terminou a sua oração, aquele que se julgava justo e condenava o outro, ele não teve boa resposta, que disse assim: digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer o que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que assim se humilhar será exaltado. Hoje nós estamos aqui nessa praça, não é para dizer para você que somos justos. Nós somos dependentes de Cristo. A única diferença que pode ter, que hoje nós estamos testificando da palavra de Deus, porque encontramos Jesus, o nosso único, suficiente Salvador, a qual nós oramos, dizendo para Ele: tem misericórdia de nós. Nenhum homem pode dizer que é justo, igual esse homem orava, orando assim: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Ele estava condenando outra pessoa e querendo se justificar diante de Deus, que era justo, mas porém este que se exaltou, que achou que estava sendo justificado diante de Deus, ele na verdade não recebeu a resposta de Deus certa. E nós vemos, amados ouvintes da palavra de Deus, nós dependemos da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, porque assim como eu tenho lido aquele versículo que disse: todos os homens pecaram e estão separados da glória de Deus, sem direito à glória de Deus. Mas existiu um homem chamado de Deus. Deus chamou esse homem e disse para ele que ele era um grande líder, a qual poderia libertá-lo, o povo, do cativeiro. Como hoje nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, não porque somos justos, não porque somos bons, não porque estamos aqui para se mostrar, mas para te dizer para você que a misericórdia de Deus está sobre mim, sobre você, sobre todo aquele que realmente teme o nome do Senhor Jesus. E Deus então escolheu um homem chamado Moisés para tirar aquele povo da escravidão
que já tinha muito tempo que estava ali no Egito, preso como escravo de Faraó. Estava escravizado. Realmente o homem que foi para lá, que era o israelita José, ele se tornou governador. Mas quando ele morreu em passado, foi mudando os faraós. Realmente, a esse faraó agora na época de Moisés, não conhecia o Deus que realmente usou José para estar ali no Egito. Então começou mais a apertar o cativeiro do povo hebreu, do povo de Deus, do povo israelita. E agora Deus levantou a Moisés e disse para ele, dizendo, e Moisés disse ao Senhor, eis-me aqui, eis que tu me disse, faça subir a este povo, porém não me disse a saber a quem há de enviar comigo. E tu disseste, conheceste por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. E disse assim, agora, pois, se tende achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho e conheça a força saber o caminho e conhece, eis para que aquela graça aos teus olhos. Aleluia! E atenta que as tuas nações é teu povo. Ele disse realmente para Moisés tirar o povo do cativeiro. E ele então mandou que Moisés fosse, porque ele tinha achado em Moisés a capacidade de dirigir aquele povo, de ser um líder daquele povo, para ir para a sua terra, a qual ele tinha prometido a Abraão, a nações, todas as nações da descendência de Abraão. Realmente ele prometeu de estar naquela terra, mas o povo, por causa da desobediência, por causa da fome, eles foram para o Egito e ficaram escravos. E agora Moisés foi escolhido segundo Deus olhava para ele e sabia que realmente ele estava sendo líder para libertar aquele povo. Mas quando Deus mandou que ele libertasse o povo, porque tinha achado graça aos olhos dele. E então Moisés disse, Senhor, como achasse graça em mim, e mandasse que eu caminhasse com este povo para uma terra, a qual mana leite e mel. E disse no verso 14, disse assim, do capítulo 33 de Êxodo, dizendo, disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse, sem a tua presença não for conosco, não vos faça subir daqui. Nós sabemos que o fariseu e o publicano, quando estava orando, um se julgava justo, estava só, desprezando os outros. E agora Moisés realmente sendo líder daquele povo para levar aquele povo. E de repente, quando chegou no deserto, o povo distanciaram da presença de Deus e começaram a buscar outras fontes para adorá-lo. Fizeram-se um bezerro de ouro. E Deus então disse para Moisés, faça que eu não vou mais com este povo, vai você, eu estarei só dando apoio.
Mas Moisés disse então: como achaste graça em mim? E agora não me falaste quem vai comigo? Eu não posso ir sozinho com este povo. E então ele disse: se tua presença não for conosco, não vos faça subir daqui. Sem a tua presença, nós não vamos para lado nenhum. Vamos ficar e continuar no cativeiro. Mas disse ainda a palavra, no versículo 16 do capítulo 33 de Êxodo, dizendo: como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e este povo, acaso não é por andares tu conosco, e separando seremos eu e teu povo, e todo o povo que há sobre a sua face da terra. Moisés estava questionando com Deus, que agora Deus estava dizendo para ele, e juntamente com aquele povo, porque agora Deus não estava mais presente, ia tirar a sua presença, só ia dar o apoio para Moisés e não para o povo. Ia responder só Moisés e não ia responder o povo. Mas Moisés questionou dizendo: se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for com este povo, porque este povo, esta nação é teu povo. Este povo não é meu povo, este povo é o teu povo, a qual realmente o Senhor tem ordenado para tirar da escravidão. Mas se o Senhor não for conosco, de maneira nenhuma nós possamos sair daqui. Disse ainda a palavra, dizendo: não separa, se tu não for conosco. Separando seremos eu e teu povo, e todo o povo que há sobre a face da terra. Então Deus disse a Moisés, então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tem dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Primeiramente Moisés disse para o Senhor, e agora realmente o Senhor está falando a Moisés. Moisés questionou a Deus que não ia para o Egito, para a terra, sair do Egito, para ir para Canaã, sem a presença de Deus. E ele disse, realmente questionando que esse povo não era dele, era do próprio Deus, e como agora queria abandoná-lo. Então Moisés disse ao Senhor: eis que tu me disseste, fosse abrir sobre este povo, porém não me faça subir a quem não me fez saber quem enviaria comigo. E tu disseste, conhece pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Moisés disse para Deus: como tu achaste graça em meus olhos, e agora querendo abandonar eu este povo no deserto, e não querendo ir conosco? E questionou com Deus, e Deus então disse para ele, para Moisés, então disse o Senhor a Moisés:
farei também isto que tenho dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo nome. Então Deus prometeu de continuar indo com ele para Canaã, enquanto o publicano, enquanto aquele outro queria ficar sozinho, Moisés não quis ficar sozinho, porque só a graça do Senhor nos basta. Disse no capítulo 34 de Êxodo, versículo 8, e Moisés apressou-se, inclinou-se a cabeça à terra e encurvou-se, e disse o Senhor: desde agora tenho achado graça aos teus olhos. Vai agora o Senhor no meio de nós, porque este é povo. Objetivo, porém, perdoar as nossas iniquidades e a nossos pecados, e toma-nos pela tua bênção, pela tua herança. Deus, então, Moisés reclamou a Deus que não podia andar só, e agora Deus, então, deu o direito de acompanhar a Moisés, e Moisés anunciou ao povo, dizendo para o povo que Deus tinha inclinado, Deus tinha ouvido a oração de Moisés, e agora, achando graça em Moisés, perdoou o povo e continuou a levar a eles para a terra prometida. Então disse no versículo 10 do capítulo 34 de Êxodo, Deus faz um pacto. Então disse assim, eis que eu faço um concerto, farei diante de todos e teu povo maravilhas que nunca foram feitas em todo dia, em toda a terra, nem entre os gentios alguns, de maneiras que todos este povo, em cuja meio tu estás, seja a obra do Senhor, porque coisas terríveis é que faço contigo. Guarda o que tens. A ordem de Deus realmente agora era caminhar juntamente com ele. Moisés questionou a presença de Deus. Hoje aqui nessa praça nós estamos convocando a presença de Deus para que possa também fazer para você realmente uma bênção, para que você possa ouvir esta palavra, sentir a presença de Deus, assim como Moisés, assim como Deus prometeu de estar com Moisés ali, naquele lugar, no deserto. Hoje também ele promete de estar conosco aqui nessa praça, para te dizer que só Jesus é que possa te livrar do pecado e da morte. Sabemos que realmente, assim como está escrito na palavra que foi inicial nessa tarde desse dia, em Romanos capítulo 3, versículo 23, ele disse realmente que todos pecaram e foram separados e foram tirados o direito da eternidade. Mas a Bíblia disse bem claro que
que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque todos pecaram, é destituído, separado, tirado o direito de herdar o céu, o descanso eterno, a qual o nosso espírito, a nossa alma espera todos os dias a redenção da nossa vida, a qual a vida e vida com abundância, porque nós não tínhamos direito, mas graças a Deus, que sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual está aqui na tarde desse dia, para te dizer que realmente Ele está pronto para perdoar o seu pecado, o meu pecado, que todos os dias nós pecamos. Pecamos por pensamento, por palavras, por obras. Muitas vezes nós somos maus, mas a Bíblia diz bem claro: arrependei-vos, porque é chegado o arrependimento na sua vida, e você pode alcançá-lo. E hoje, em vez de ser destituído, em vez de você ser condenado, você pode ser justificado em Cristo Jesus, que tirou do lamaçal do pecado, te deu o direito de poder confessar o seu nome, a sua glória, o seu poder, a sua misericórdia. Nós temos umas promessas maravilhosas, a qual Deus tem nos dado para nós no livro de Apocalipse, na revelação da palavra de Deus, que disse a palavra, dizendo, quando João viu a vitória de Cristo sobre a besta, que é o anticristo, o falso profeta, a qual naquele dia será lançado no lago de fogo e de enxofre, mas também aquele que realmente não conhece a palavra de Deus, aquele que não obedece à palavra de Deus, reconhecendo Cristo como Salvador, também está sujeito, naquele dia, ser lançado no lago de fogo. E disse a Bíblia Sagrada: e vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e que estava sentado sobre ele, chamava Fiel e Verdadeiro, julgava e pelejava com justiça. Hoje Jesus é nosso advogado, mas naquele dia será juiz dos vivos e dos mortos. E a Bíblia disse bem claro, dizendo na visão de João, dizendo assim, ele viu uma visão, dizendo, e vi o céu aberto, eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, que julgava e pelejava contra a justiça. A Bíblia diz bem claro que aquele que é justo procura se justificar mais, mas aquele que é sujo, suja-se mais. Nos dias que estamos passando, os homens não estão importando, estão se sujando cada dia mais, abandonando Deus. Mas nós sabemos que naquele dia, aquele que confessar o nome do Cristo Salvador, a Bíblia disse, os seus olhos irá
como chama de fogo, e os seus olhos será como chama de fogo, e sobre a sua cabeça haverá um diadema. E disse que tinha o nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de um vestido salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama a Palavra de Deus. Aqui está falando do próprio Jesus, quando fala que ele estava com a veste salpicada de sangue, é porque ele derramou o teu sangue na cruz, para salvar a minha alma, salvar a tua alma. Mas naquele dia, quando ele pelejar com justiça, porque ele é justo, porque ele vai ser juízo, hoje ele é o nosso advogado, que ele diz: filhinhos, não pequeis, mas quando pecais, sabeis que tem um advogado que se chama Jesus, o Filho de Deus. Mas naquele dia, a Bíblia diz bem claro que tudo está escrito, e disse: vi o céu aberto, eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julgava com justiça, porque ele será o juiz. E os seus olhos será como chama de fogo, e sobre a sua cabeça haverá muitos diademas, e tinha o seu nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. E está vestido de uma veste salpicada de sangue, e o seu nome, a qual se chama, é a Palavra de Deus. Bendito seja o seu santo nome. O exército de Deus realmente está formado para aquele dia, para realmente, o Senhor realmente quer também dar esse direito. E ele disse que está próximo o dia, eis que venho sem demora, guarde bem o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Esse dia chegará, que ele agirá como hoje ele age como advogado, mas naquele dia ele realmente age com poder e grande glória. Bendito seja o nome do Senhor. Ele julgará a nação. Bendito seja o nome do Senhor. E nesta noite, nessa tarde, nesse dia, e disse bem claro a palavra de Deus, naquele dia verá e visto que na sua coxa estava escrito o seu nome, Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Este realmente é o Deus poderoso, é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E na sua coxa estava escrito o seu nome, Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Esse mesmo Jesus que realmente deu para mim o direito de hoje estar aqui pregando esta palavra, para te avisar que o dia está próximo, o dia está chegando, a noite está chegando, e você precisa estar preparado para o dia da noite, que é a sua morte física. Termina na terra, mas continua no céu. A palavra de Deus disse bem claro: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não hão de passar. E o que está escrito, e ninguém pode mudar. Esta palavra precisa cumprir conforme ela está escrita.
crê ou não crê. Aquele que crê, ela cumpre. Se não crê, ela cumpre. E naquele dia nós veremos o Senhor Jesus de perto, porque está dizendo que todos os olhos hão de ver o Filho do Homem. E eu agradeço esta tarde desse dia, essas maravilhas a qual Deus tem feito para mim e para você e para nós que estamos aqui neste lugar. Para você, nessa tarde, mas sabeis que, na verdade, se você não aprendeu a palavra de Deus, que é de Deus, realmente o mundo também falará contigo, ensinará outro caminho. Mas sabeis que naquele dia, o mesmo que te ensinou errado, é o mesmo que vai te condenar, que vai realmente ser lançado fora. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus por tudo. Agora, vamos fazer uma oração final. Que Deus possa dar essa oportunidade para você, para mim e para nós. Amado Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz, a tua palavra está escrita. Essa palavra não volta vazia. Ela precisa falar no coração de cada um, para que naquele dia não tenha desculpa diante de ti. Toma inteiramente em tuas mãos a cada um que está ao alcance desse microfone. Toma inteiramente em tuas mãos, dai a tua bênção e tua paz, para que conheça a verdade e seja liberto por ela. Para que naquele dia não seja enganado. Oh Deus de poder e glória, rogamos a ti, entregamos nas tuas mãos, salva as almas e liberta pelo poder da tua palavra. Eu rogo a ti, entrego no teu Santo Espírito, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer que cada um possa sentir e escolher aquilo que quer, ou se quer subir para o céu, para a eternidade, ou descer para o abismo que está preparado para o diabo e teus anjos. Ó Senhor, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos, e não só agora, mas para todos sempre. Amém. Nós nos encontramos na rua Henrique Dias, número 650. Aquele que sentiu o desejo de visitar, as portas estão abertas. Amém.